Couto trouxe para a gente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje que vai participar do ato do ex-presidente Bolsonaro na Avenida Paulista, que está marcado para o domingo. Tarcísio disse que seu discurso deve focar na pacificação. O governador é visto como um dos possíveis nomes para substituir Jair Bolsonaro, na candidatura de 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030. O ex-presidente vai se hospedar, inclusive, no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Segundo o governador, passou essa informação. E o ato de domingo vai ter como foco o julgamento de Bolsonaro no Supremo pela trama golpista. Eles dizem que a anistia vai ficar de lado e justiça já vai ser o mote principal. Beto, na tua avaliação, o que é justiça, para esse grupo? Justiça é impunidade, Diego, não precisa elaborar muito. Agora, é muito triste, porque o Tarcísio, ele parece que é o queridinho, blindado. Então, ele não tem... digamos assim, em grande parte da mídia, dos poderes, na Faria Lima, no Congresso, no Centrão, ele é tratado de uma forma como se fosse um semi-imputável, como se fosse um menino caprichoso. Então, tudo que o Tarcísio faz, sai grátis. Ele pode vir a público e dizer que quer a pacificação e dar guarida para um suposto criminoso no Palácio do Planalto, como se isso fosse normal. Quer dizer, quando o Bolsonaro for preso, se for para prisão domiciliar, ele vai acolher o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica no Palácio dos Bandeirantes. É isso que ele pretende fazer pela pacificação do país. Mas, como eu dizia, para o Tarcísio sai grata. E essa forma como ele é tratado, a gente viu no próprio julgamento. Quando ele foi lá declarar como testemunha do Bolsonaro, falou durante 15 minutos, e o Gonê e o Alexandre de Moraes falaram obrigado, boa tarde. Quer dizer, ele nem interpelado é. Ele é tratado dessa forma meio que como não tivesse todas as obrigações de um adulto, como se ele não fosse governador do maior estado do país. É uma coisa muito pitoresca, ele virou esse queridinho blindado. Agora, desde esse lugar, é isso, eles permitem nessa micareta golpista aí do domingo, do Bolsonaro, vai lá bater palma para golpista dançar. É muito triste, alguém que quer ser candidato a presidente, ele fica nessa ambiguidade calculada. Um dia ele diz que tem que respeitar as instituições, acredita no resultado da urna, mas vai se juntar Malafaia, Bolsonaro para atacar o Xandão e criticar o resultado do processo eleitoral e passar pano para o processo de golpe. É difícil manter um pé em cada canoa, só porque está realmente blindado, porque é uma coisa que beira a esquizofrenia, esse espaço que o Tarcísio tenta ocupar, e isso só acontece porque tem o beneplácito de muita gente, volto a repetir, porque senão seria impossível. Eu faria uma pergunta para ele, que acho que seria interessante. O filho moderado do Bolsonaro falou semana passada que para ser o candidato com o apoio do Bolsonaro, vai ter que apoiar a anistia. Se o Supremo disser que não tem constitucionalidade, tem que dar um golpe no Supremo. Não é que ele queira, mas é que vai ser inevitável. A pergunta que se poderia fazer para o Tarcísio, ele está disposto a dar anistia para o Bolsonaro? E no caso do Supremo, se ele uma vez se fizer candidato a presidente e for eleito, e se essa anistia não for aceita por constitucionalidade, por controle de constitucionalidade pelo Supremo, ele estaria disposto a fazer o que o filho do Bolsonaro orientou, que é uma regra para ter o apoio do Jair para presidente, que seria dar um golpe no Supremo? Ou seja, ele continua apoiando um golpe que não é que foi, que fica evidenciado que é um golpe continuado, que essa turma vai querer continuar delinquindo e desrespeitando o Estado Democrático de Direito. Enfim, são perguntas que a gente gostaria de ver, quem sabe um dia, ao Tarcísio, quem sabe um dia, se cair essa blindagem, a gente possa escutar e ele comece a ter que expor esse conjunto de contradições que são impossíveis, insanáveis. Ou ele está do lado da democracia, ou ele está do lado dos golpistas. Ele precisava escolher em que lado que ele está. Pois é, e o Flávio Bolsonaro, em entrevista à Folha, disse que usar a força, usar força contra o Supremo, o que ele disse no caso de não ter a anistia, não ter continuidade. O Couto, inclusive em entrevista à Rádio Auriverde, que é um veículo mais alinhado ao bolsonarismo, o ex-presidente também falou sobre as eleições de 2026. Ele disse que se o presidente Lula vencer
vai ser comprovado que, assim, eu não lembro agora as palavras concretas do Bolsonaro, mas como se houvesse algum problema nas urnas, né? Como se houvesse uma fraude nas urnas. E ele voltou com esse discurso agora, né? Ele falou isso, que se Lula vencer em 26, seria por conta disso, por conta de comprovado que o sistema está montado para que Lula vença as próximas eleições. É a mesma coisa de que ele falou na última eleição, na campanha eleitoral. Ele também falou que só perderia a eleição se ele fosse roubado, né? E, mais uma vez, ele atacou o Supremo Tribunal Federal. Eu vi essa entrevista dele, dizendo que se o Supremo apoiar o Lula, que está apoiando o Lula e tal, o Lula pode ser reeleito. Esse é o perigo que o país corre. E a culpa seria do Supremo. Quer dizer, ele não para de atacar o Supremo sendo réu, né, no meio do processo. Ou ele é um kamikaze, né, que não dá para entender. E o que ele espera com essa pagelança, né, que o Beto falou, a micareta política aí do domingo? O que ele espera? A cada comício desse aí fora de época, está diminuindo o público. Desde o primeiro lá no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo, vem diminuindo cada vez mais. O povo cansou disso aí. Ele não tem o que propor para o país, ele não tem um projeto para o país, não tem uma ideia, não tem uma bandeira, nada. É só em defesa própria. Ele monta o palanque lá para se defender. E aí fala em justiça. Agora ele fala em tudo, em democracia, em liberdade, em direitos humanos, mas quando ele estava no poder, né, ele não fazia nada em defesa disso. Agora ele virou um grande democrata, agora ele quer Estado de Direito. É, é, Olha, eu não sei mais nem o que falar sobre isso aí, porque é desagradável, faz mal para a gente.